Olá, meu nome é Tarsila. Hoje nós iremos assistir uma aula de Química sobre cálculos estequiométricos. Primeiramente, o que são cálculos estequiométricos? A definição de cálculos estequiométricos é que são cálculos que possibilitam prever a quantidade de produtos que podem ser obtidos a partir de uma certa quantidade de reagentes consumidos em uma reação química. Ou seja, nós iremos aplicar as leis das combinações químicas às reações. A palavra estequiometria, ela deriva do grego e ela tem o significado de medida das partes mais simples. Então, nós veremos hoje que essas quantidades elas podem ser expressas de diversas maneiras: massa, volume, quantidade, mol ou número de moléculas. Então, cálculos estequiométricos são cálculos que possibilitam prever a quantidade de produtos que será obtido a partir da quantidade de reagentes que vai ser consumido em uma reação química. A etimologia da palavra significa que partes mais simples, medida, sendo assim, medida das partes mais simples é o significado de estequiometria. Conceitos fundamentais. Vejamos conceitos fundamentais para realizarmos os cálculos estequiométricos. Esses conceitos eles serão utilizados e é importante nós sabermos, primeiramente, o que é a massa atômica. Massa atômica é um número que indica quantas vezes um átomo de um determinado elemento químico é mais pesado que a fração 1/12 do isótopo do carbono 12. Esse átomo de carbono com massa 12, ele foi escolhido como um átomo padrão. Por quê? Ele foi escolhido como referência, devido à sua massa atômica, ela poder ser medida de maneira bastante precisa. Sendo assim, a massa de todos os elementos passou a ser medida tantas vezes maior que 1/12 da massa do carbono. Relembrando, nós vimos que o átomo padrão é o isótopo 12 do carbono. Mas vamos relembrar o que são isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Sendo assim, o carbono ele sempre vai ter o seu número atômico igual a 6, mas a sua massa ela pode ser diferente. Quando ele tiver massas diferentes, tratam-se de átomos isótopos, possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. O isótopo escolhido do carbono foi aquele que possui massa 12. Na tabela periódica, nós encontramos o número de massa dos elementos, que é um número inteiro, positivo e sem unidade, pois ele representa a soma do número de prótons e de nêutrons. Então, a massa atômica arredondada, nós encontraremos ela na tabela periódica. Ela vai ser chamada de número de massa. Então, vejamos. A massa atômica ela vai ser dada da seguinte forma. Vamos ilustrar que o átomo de carbono tenha sido dividido em 12 partes. Dessas 12 partes, uma fração foi retirada. Essa fração ela é o quê? Uma unidade de massa atômica. Sendo assim, essa fração é uma parte de 12 partes do átomo de carbono com massa 12. Sendo assim, essa uma parte dessas 12 partes desse átomo padrão é igual a uma. Uma é a unidade, então, de massa atômica. Todo elemento ele vai ser medido a sua massa atômica por quantidade de umas, ou seja, quantas vezes maior ele é do que 1/12 do átomo de carbono. Então, massa atômica, a definição é o número de vezes que um átomo de um elemento químico é mais pesado que 1/12 do isótopo do carbono 12. A unidade de massa atômica é uma, que é a partir do padrão carbono com massa 12. Vamos agora a um exemplo. Quando dizemos que a massa atômica do átomo de enxofre é igual a 32, concluímos que a massa atômica de um átomo de enxofre, 32, é igual a 32 vezes a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Por quê? Porque se é 12, uma é o quê? Essa unidade é com base na fração 1/12 do isótopo de carbono 12. Então, a partir do exemplo, nós vemos que a massa atômica do enxofre
ela é igual a 32,1, ou seja, 32 vezes a massa de um 12 do átomo de carbono 12. Seria assim para qualquer outro elemento. A sua massa atômica vai ser o número de vezes que é a sua massa atômica multiplicado por 1/12 do átomo de carbono, devido à sua unidade ser uma. Se isótopos, nós vimos que são átomos de um mesmo elemento químico com o mesmo número atômico que podem ter diferentes números de massa, quando nós vamos consultar a tabela periódica, nós encontramos apenas um número de massa daquele elemento. Como é dado aquele valor? É a partir do cálculo da massa atômica. O cálculo da massa atômica, ele vai ocorrer da seguinte forma: vai ser a partir de uma média ponderada que é feita das massas dos isótopos que existem na natureza. A massa desses isótopos, ela vai ser multiplicada pela porcentagem que eles são encontrados na natureza e somada essas diferentes massas por essas diferentes porcentagens dividida por 100. Assim, nós encontraremos uma massa atômica, um valor somente. Esse valor vai ser a massa atômica do elemento. Nós vemos aí uma fórmula que está montada. Essa fórmula mostra que a massa atômica vai ser igual a massa de um certo isótopo vezes a porcentagem que ela aparece na natureza, mais a massa de um segundo isótopo vezes a porcentagem que ele aparece na natureza. E assim por diante, dependendo de quantos isótopos esse elemento tiver, dividido por 100. Então, nós vimos que a massa atômica ela é o número de vezes que um átomo de um elemento químico é mais pesado que 1/12 do isótopo do carbono 12. A sua unidade é uma, que é a partir do padrão do carbono 12. Um exemplo que nós vimos é a massa do enxofre, que tem massa atômica 32,1, significando que o enxofre é 32 vezes mais pesado que 1/12 do átomo de carbono. E o cálculo para a massa atômica, ele pode ser dado a partir da fórmula de uma média ponderada do quê? Das massas atômicas dos isótopos que são encontrados na natureza, multiplicado pela porcentagem, a massa atômica de cada um desses isótopos, a soma dividido por 100. Então, vamos a um exemplo de cálculo da massa atômica. Nós vemos aí o elemento cloro. Ele é constituído por uma mistura de dois isótopos de massas atômicas, respectivamente 35 e 37. Então, veja que o elemento cloro, o seu isótopo com número de massa 35 é encontrado na natureza 75%. E o elemento cloro, que possui massa atômica 37, 25% do cloro encontrado na natureza é com essa massa atômica 37. Então, nós vamos fazer a média ponderada dessas massas isotópicas para encontrarmos a massa atômica do elemento cloro. 35 vezes 75, que é a massa atômica do cloro de massa 35, vezes a porcentagem que ele aparece na natureza, mais 37 vezes 25, que é a massa do outro elemento de cloro, vezes a sua ocorrência, dividido por 100, 35,5, uma. Sendo assim, na tabela periódica, o valor que você vai encontrar de massa atômica vai ser 35,5, porque essa vai ser a massa atômica do elemento cloro. Agora você já entendeu que descobre-se a massa atômica de um elemento a partir desse cálculo. Então, quando dizemos que a massa do cloro é 35,51, nós concluímos que cada átomo do elemento cloro, ele pesa, em média, 35,51. E cada átomo do elemento cloro, ele pesa uma média de 35,5 vezes mais do que 1/12 da massa do carbono 12. Então, vamos lá, vamos exercitar. Um elemento teórico é formado por dois isótopos A e B. A tabela a seguir indica a composição isotópica do elemento. Sabendo-se que o elemento possui massa atômica igual a 106,1, pode-se afirmar que... Então, observe a tabela. Nós temos aí que o isótopo A, a massa dele é de 101 e a sua porcentagem está sendo dada como X. E o isótopo B, que tem a massa atômica 121, a sua porcentagem está como Y. Então, vamos à resposta. Nós iremos utilizar para calcular a fórmula que é a média ponderada das massas atômicas. O enunciado deu que a massa atômica média do elemento ela é 106. Sendo assim, será 106 igual 100, esse 100 é a massa do primeiro elemento, multiplicado por x, que é a porcentagem dele,
mais 120, que é a massa do segundo elemento, multiplicado por 100 menos x, que a porcentagem é y. Então, se uma porcentagem é x, a soma das porcentagens é 100. Então, a outra porcentagem será 100 menos x. Tudo isso dividido por 100. Nós iremos resolver essa equação e, resolvendo essa equação, nós encontramos o valor de 70. Sendo assim, x vai ser igual a 70. Sendo x igual a 70, essa é a porcentagem de x. Se a porcentagem de x é 70, a de y é 30. Sendo assim, a resposta é a letra A. Então, agora é a sua vez. O carbono ocorre na natureza como uma mistura de átomos, dos quais 98,90% são carbono 12 e 1,10% são carbono 13. Letra A. Explique o significado das representações carbono 12 e carbono 13. Letra B. Com esses dados, calcule a massa atômica do carbono natural. Dados: massas atômicas do carbono 12 igual a 12 e massa atômica do carbono 13, 13,003. Agora que você já resolveu, observe. A letra A representação do carbono 12 e carbono 13, essa representação existe porque eles são isótopos. Sendo assim, mostra que, embora seja o mesmo elemento, eles possuem massa atômica diferente, mas o número atômico deles permanece o mesmo, porque eles são isótopos, eles possuem o mesmo número de prótons. Na letra B, aplicando a fórmula, nós teremos massa atômica igual 12, que é o número da massa atômica do carbono 12, multiplicada pela porcentagem que ele aparece, 98,90, mais 13,003, massa atômica do carbono 13, multiplicado por 1,10, que é a porcentagem dele, do carbono 13. Tudo isso dividido por 100. O resultado é 12,011. Essa é a massa atômica do elemento do carbono.